Era o início do ano de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. O gelo resultou da neve que havia caído cerca de 100 mil anos antes do evento, na época em que os mamutes ainda vagavam pelo planeta. O iceberg começou sua jornada. Era uma coisa enorme, com mais de 500 metros de comprimento e pesando cerca de 75 milhões de toneladas. Também era um pedaço de gelo muito pacífico. Ele evitou navios e rotas de transporte movimentadas. Não que houvesse muitos no local onde o iceberg nasceu. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais ao sul do que outros icebergs. Nosso iceberg teve sorte. Outros derretem muito antes de chegarem a essas latitudes. De 15 mil a 30 mil icebergs que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Por isso é tão incrível que em abril nosso iceberg viajante já estivesse a mais de 2.400 quilômetros de distância do Círculo Polar Ártico. Mesmo após derreter na água por meses, esse bloco de gelo ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. É quase o dobro do peso da ponte Golden Gate. A parte superior do iceberg se elevava sobre a superfície do oceano por mais de 30 metros. E ainda assim, se você o tivesse notado flutuando próximo ao seu transatlântico, teria parecido inofensivo, mas apenas à primeira vista, simplesmente como uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg está sempre escondida sob a superfície. Normalmente, apenas 1/10 é visível acima da água. E o iceberg de que estamos falando não era uma exceção. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, um magnífico navio deixou o porto. Era um navio a vapor de luxo que transportava mais de 3.000 passageiros e tripulantes. Naquela época, era o maior navio já construído. O transatlântico foi chamado de Titanic e era considerado inafundável. Bem no início desta jornada, ele quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns centímetros de sobra. As pessoas que lotavam os convéses do navio soltaram um suspiro coletivo de alívio. Mal sabiam elas o que as esperava no futuro próximo. E enquanto isso, o iceberg estava se aproximando da área que o Titanic iria cruzar a caminho de Nova York. Aconteceu em 14 de abril, quando o navio estava no Oceano Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Terra Nova. Por volta das 23 horas e 40 minutos, as pessoas que ainda estavam acordadas a bordo do Titanic caíram, empurradas por alguma força misteriosa e poderosa. Aquelas que já haviam ido para a cama foram catapultadas para o chão. Tanto os passageiros quanto os membros da tripulação gritavam, em pânico e confusos. Poucos minutos antes de a comoção começar, um iceberg apareceu bem na frente do navio. Era o nosso iceberg viajante. Por que a tripulação não o viu antes? Pode ter tido vários motivos. Vou falar sobre eles daqui a pouquinho. De qualquer forma, assim que o transatlântico colidiu com um enorme pedaço de gelo, estava condenado. Incapaz de desviar seu curso, o navio rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a se encher de água a uma velocidade alarmante. Os compartimentos do Titanic não eram tampados na parte superior. É por isso que a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio partiu ao meio. O resto é história. Mas poucas pessoas sabem o que aconteceu com o iceberg depois que o navio o atingiu. Isso nos leva de volta à questão de por que ninguém avistou a montanha de gelo flutuante antes que fosse tarde demais. Vamos rastrear os eventos daquele dia fatídico. Por volta das 18 horas, o capitão Smith finalmente decide mudar o curso do Titanic. Ele recebeu avisos sobre a presença de icebergs durante todo o dia. O navio começa a seguir para o sul, mas a velocidade continua a mesma. Às 21 horas e 40 minutos, outro navio informa o Titanic sobre um vasto campo de gelo repleto de icebergs. Infelizmente, essa mensagem nunca chega à ponte de comando do navio. Por volta das 23 horas, outro navio a vapor faz uma chamada de rádio para o Titanic, dizendo que o navio deles precisou parar por estar rodeado de gelo. Esta mensagem também é ignorada. Enquanto isso, a maioria dos passageiros do transatlântico de luxo já se retirou para seus quartos. Às 23 horas e 35 minutos, os vigias no cesto da gávea do Titanic notam o iceberg. Eles tocam o sino 3 vezes, o que significa que tem algo à frente.
Então eles chamam a ponte de comando. Os motores são revertidos e as portas dos compartimentos, supostamente à prova d'água, são fechadas. Apenas 5 minutos depois, o enorme lado este-bordo do transatlântico colide com o iceberg. A sala de cartas começa a encher de água. Em breve, outros relatos chegarão. Eles não parecem encorajadores. Pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Torna-se claro que o Titanic tem apenas algumas horas antes de afundar. A noite estava excepcionalmente calma, sem luar, sem vento e sem ondas. E como as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante. Mas também existe a teoria de que o que afundou o Titanic foi um iceberg negro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, aposto que seria um pedaço de gelo alto e branco coberto de neve. Mas aqueles que visitaram a Antártica sabem que os icebergs existem em milhões de tonalidades diferentes. Eles podem ser multicoloridos, padronizados ou listrados como doces. Os icebergs também podem ser escuros. Existem 2 maneiras de formar um fragmento de gelo com uma cor incomum. Primeiro, o gelo pode ser extremamente puro, sem bolhas de ar ou rachaduras de qualquer espécie. Nesse caso, não há nada para espalhar a luz. O iceberg vai absorver tudo e parecer preto. Ou um vulcão em erupção pode cobrir uma geleira com cinzas vulcânicas. Então o gelo que se quebra desta geleira também será de cor escura. Os especialistas não sabem a verdadeira razão pela qual o iceberg do Titanic parecia tão escuro, ou se esse era realmente o caso. Mas um dos vigias que estava no cesto da gávea testemunhou que o gelo era preto, enquanto o outro diz que era cinza ou cinza escuro. Não há nada de empolgante ou misterioso nos chamados icebergs negros. Eles são icebergs que rolam depois que sua parte superior derrete, o que muda a distribuição de peso. Se sua parte inferior for lisa o suficiente para absorver a luz, eles parecem escuros. Além disso, eles geralmente não ficam expostos ao ar por tempo suficiente para que a geada branca se acumule. Mas digamos que essa teoria esteja errada e o iceberg não fosse realmente preto. E ainda assim, a única razão pela qual você vê as coisas é porque a luz é refletida delas. Quanto menos luz houver, menor será a probabilidade de você notar algo. A superfície do oceano sempre refletirá a luz da lua e das estrelas, mas um iceberg de formato irregular, quase vertical, terá menor probabilidade de fazê-lo. É por isso que parecerá quase preto contra a superfície da água brilhante. À noite, os icebergs podem ser bastante difíceis de detectar sem a ajuda de um radar. De qualquer forma, o nosso iceberg não foi notado a tempo. O Titanic colidiu com ele e afundou. Fim da história? Aparentemente não. Em 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert estava navegando pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do lugar onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe do navio alemão, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma faixa bastante grande de tinta vermelha passando ao longo da base do iceberg. Surpreso, o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele achava que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o infame pedaço de gelo e tirou sua foto foi o capitão do navio usado para instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi enviado para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o iceberg que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta era vermelha, portanto não foi difícil conectar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em leilão por mais de $32 mil. Ainda assim, os especialistas não têm certeza se a imagem realmente mostra o infame bloco de gelo. Pode ser outro iceberg inocente que estava flutuando nas proximidades naquele momento. No filme Titanic, você não verá nenhuma fumaça acima do 4º funil do lendário transatlântico, e isso não é um erro. Em 1911, o ano anterior à partida do navio dos sonhos, as embarcações de grande porte navegavam, em sua maioria, com 4 chaminés. Elas precisavam delas para extrair o calor e a fumaça de suas enormes caldeiras. O Titanic era uma verdadeira joia da engenharia que só precisava de 3 para funcionar. Assim, a 4ª foi adicionada para dar equilíbrio e uma aparência mais impressionante. A White Star Line achou que o público ficaria desapontado ao ver apenas 3 tubos no maior navio de todos os tempos. Os irmãos dele, o Olympic e o Britannic, também tinham um funil falso pelo mesmo motivo.
A chaminé fictícia não era totalmente inútil e servia para ventilação. Ela retirava a fumaça dos espaços das máquinas nos convéses inferiores e de um dos quartos gerais da primeira classe. Um grande funil de ventilação, em vez de vários menores, ajudava a organizar os convéses superiores e deixava mais espaço livre para os passageiros desfrutarem de seus passeios. Quando o Titanic afundou, os funis, cada um pesando 60 toneladas, submergiram junto. Eles foram feitos mais altos para garantir que os passageiros não fossem cobertos pela fuligem que estava sendo expelida. A altura e o peso permitiram que ficassem na posição vertical. O funil dianteiro, seguido por outros, caiu somente quando o transatlântico deu um mergulho final. Essas chaminés eram muito mais leves do que a proa, por isso se espalharam entre os outros destroços. O material leve de que eram feitas se achatou quando atingiu o fundo e as bactérias devoradoras de ferro que viviam nas profundezas se encarregaram disso mais tarde. A proa permaneceu intacta quando chegou ao fundo do mar, mas a popa ficou completamente mutilada. Quando o famoso transatlântico atingiu o iceberg, as coisas ficaram realmente complicadas. O futuro astro do cinema levou 2 horas e 40 minutos para submergir completamente. A colisão fez com que a água inundasse 6 dos 16 compartimentos estanques. À medida que a água jorrava para o lado estibordo, o navio começou a se inclinar para baixo na frente e um pouco para a direita. Por volta da meia-noite, os compartimentos danificados estavam derramando água em outros, o que era um caos, porque esses compartimentos eram estanques apenas horizontalmente. Em pouco tempo, a água começou a transbordar pelos orifícios da corrente da âncora, e às 2 da manhã, a proa estava sucumbindo e as hélices da popa foram retiradas da água. A embarcação continuou inundando até o momento em que a proa ficou submersa e a popa subiu quase 45 graus. O peso das enormes hélices estressou a seção central. O aço simplesmente não aguentou e falhou. Os sobreviventes descreveram esse momento como um barulho alto, como de uma porcelana quebrando ou de uma engrenagem caindo. Era a estrutura superior do transatlântico cedendo. Por volta das 2h12 da manhã, a proa e a popa estavam conectadas apenas pela estrutura interna do fundo. Minutos depois, a proa, pesando cerca de 16 mil toneladas, se soltou da popa, que se elevou bruscamente até uma posição quase vertical e começou a afundar lentamente. Por volta das 2h20, ela desapareceu debaixo d'água. A proa estava descendo a cerca de 20 km por hora e chegou ao fundo do oceano quase meia hora antes da popa. As duas partes agora estão separadas por 600 metros, apontando em diferentes direções. A proa permaneceu praticamente intacta, apenas coberta de lama. A popa se transformou em um emaranhado de destroços devido às implosões pelas quais passou durante a descida. O ar preso dentro da estrutura simplesmente não conseguiu suportar a pressão crescente da água nas profundezas. Os foguetes de sinalização tiveram um papel importante na tragédia. Quando um navio afunda, é preciso lançar foguetes vermelhos para sinalizar o problema. Mas alguém decidiu abastecer o Titanic com luzes brancas em vez das habituais vermelhas. Assim, quando ele se chocou contra o iceberg, a tripulação disparou sinalizadores brancos. O SS Californian estava passando nas proximidades e seu capitão sabia que o Titanic estava em uma zona perigosa de iceberg. A tripulação não o avistou afundando, mas com certeza viu aqueles foguetes brancos. O rádio entre eles estava inutilizado porque o operador do Californian o desligou. O capitão teve a sensação de que algo estava errado, então enviou um sinal luminoso em código Morse para o Titanic, mas não recebeu resposta porque o transatlântico já havia submergido. Outro navio, o Samson, estava navegando perto da famosa embarcação e tinha a bordo uma grande quantidade de carne de foca congelada, caçada ilegalmente em águas canadenses. Por isso, estava com as luzes apagadas para não ser notado. Quando sua tripulação viu os foguetes brancos do Titanic, pensou que era a guarda costeira e se afastou. O Samson não tinha rádio, assim não conseguiu se informar sobre o desastre em andamento. A tripulação recebeu a notícia sobre o Titanic somente quando chegou à costa da Islândia no mês seguinte. Existem muitas teorias para explicar a tragédia, e uma das mais recentes diz que houve um incêndio. Um jornalista irlandês, Senan Moloney, se tornou um detetive completo durante décadas, investigando o mistério, e se deparou com uma descoberta revolucionária. Ele encontrou um álbum de fotos que estava escondido do público por um século após a tragédia.
Nas fotos tiradas no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, pouco mais de uma semana antes da partida do transatlântico, é possível ver claramente uma enorme mancha preta de 9 metros no casco. Moloney pesquisou as fotos e os depoimentos de testemunhas oculares da época e alegou que um incêndio começou espontaneamente dentro de um dos enormes depósitos de carvão do Titanic. O fogo durou 3 semanas e afetou o metal, enfraquecendo criticamente um segmento crucial do casco. Naquela época, a maioria dos navios tinha apenas um casco, portanto, essa era a única pele do transatlântico. Por isso, o iceberg conseguiu abrir um buraco com tanta facilidade. Se não fosse pelo incêndio, o Titanic poderia ter se livrado do impacto. A empresa que o operava sabia do incidente, mas decidiu ocultar esse fato. Seus dirigentes não queriam histórias negativas na imprensa, pois estavam enfrentando uma séria concorrência nas viagens transatlânticas. Além disso, todas as passagens estavam vendidas, então eles estocaram carvão e fizeram o navio zarpar. A Lua também pode ter desempenhado um papel no naufrágio. Nosso satélite afeta fortemente as marés na Terra. Quanto mais próximo ele estiver do nosso planeta, mais fortes serão as marés devido ao aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão perto que fez com que várias geleiras da Groenlândia se rompessem. Pedaços enormes de gelo que se soltaram das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento da superlua ocorreu apenas 6 minutos após uma maré de primavera. Durante as luas nova e cheia, o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz com que a gravidade combinada atinja seu pico. E foi no dia anterior que o nosso planeta se aproximou mais do Sol durante aquele ano, o que tornou a gravidade ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história, e também para que os icebergs que se desprendiam das geleiras da Groenlândia se movessem livremente. Os oponentes dessa teoria afirmam que a diferença na força da maré não era de fato tão grande e não poderia ter sido a principal causa do afundamento. O iceberg rasgou a lateral do navio, deixando uma enorme abertura no casco. Não foi um rasgo contínuo e o dano foi causado em vários lugares. Alguns especialistas acreditam que o transatlântico teria sobrevivido ao iceberg se tivesse batido de frente. O Titanic tinha compartimentos estanques projetados para evitar inundações em caso de colisão. Apenas os primeiros 3 ou 4 desses compartimentos teriam sido inundados. Isso poderia ter ajudado a salvar muitas vidas. Os defensores dessa teoria atribuem a culpa pelo desastre ao primeiro oficial William Murdoch. Embarcações enormes e velozes não tombam em questão de segundos como um carro em alta velocidade. Leva minutos. Quando Murdoch percebeu que a colisão era inevitável, tentou desviar para a esquerda para evitar um impacto direto. Mas, apesar de seus esforços, houve a colisão com o iceberg. Você sabe o resto. Todos nós choramos ao assistir a despedida emocionante de Jack e Rose do Titanic. Ops, spoiler, desculpe. Mas as histórias da vida real sobre o naufrágio do famoso navio não foram menos comoventes. Joseph LaRoche nasceu em 1886 no Haiti em uma família rica. Ele estava crescendo sem pai, mas sua mãe era uma mulher autodidata e uma comerciante respeitada. Seu tio era o chefe de seu país. Joseph era fluente em francês, crioulo e inglês. Aos 15 anos de idade, percebeu que queria se tornar um engenheiro. Não havia escolas de engenharia no Haiti, então ele se mudou para a França para estudar. A viagem durou incríveis 83 dias. Ainda em seus anos de estudante, Joseph conheceu Juliette em um subúrbio de Paris por meio de um mentor. Eles logo se tornaram amigos e, em seguida, o relacionamento se transformou em algo maior. O casal decidiu se casar. Havia apenas um problema. Joseph não conseguia encontrar um emprego qualificado e bem remunerado, mesmo depois de concluir seus estudos, devido à discriminação racial. O jovem inteligente percebeu que poderia fazer melhor. Além disso, ele precisava sustentar sua família que estava crescendo. Seu terceiro filho estava a caminho. Seu tio no Haiti prometeu que ajudaria Joseph a conseguir um emprego como professor de matemática. Sua mãe ficou muito feliz com o fato de que seu filho e sua família estariam vivendo no Haiti. Ela comprou para eles passagens de primeira classe para o transatlântico francês La France, como um presente de reencontro. Mas esse transatlântico tinha regras muito estranhas que separavam os pais de seus filhos para as refeições. Os LaRoche não queriam deixar seus filhos e fazê-los sentir-se tristes em uma viagem pelo oceano.
Assim, decidiram trocar suas passagens de primeira classe para o La France por passagens de segunda classe para a viagem inaugural do RMS Titanic. O Titanic estava na moda e não separava as famílias, então parecia ser um ótimo negócio. Eles planejavam trocar para outro navio em Nova York, que os levaria diretamente para seu destino final no Haiti. A família embarcou no Titanic em 10 de abril de 1912, em Cherbourg. Eles tiveram 3 dias para aproveitar as luxuosas cabines, um salão de jantar, uma biblioteca e 3 decks de passeio ao ar livre disponíveis para os passageiros da segunda classe. Juliette enviou uma carta para seu pai da parada final do Titanic em Queenstown, na Irlanda. Ela disse que eles estavam mais do que satisfeitos com as acomodações. Eles tinham 2 beliches em sua cabine e um sofá que se convertia em uma cama para os membros mais jovens da família. A família fez amizade com alguns passageiros simpáticos de Paris. Ela achava que eles eram os únicos franceses a bordo e, por isso, sentavam-se juntos para as refeições. Juliette mencionou que todos passaram algum tempo juntos no convés do transatlântico. Ela também escreveu que as pessoas a bordo eram amigáveis, embora algumas fontes digam que a família passou por muitos olhares maldosos, fofocas e comentários. Na noite de 14 de abril, sua emocionante viagem chegou a um fim abrupto. Embora os operadores do Titanic tivessem recebido avisos de navios próximos sobre o gelo à deriva, o transatlântico continuou a avançar a todo vapor. Eram cerca de 11h40 da noite quando o casco do Titanic colidiu com um iceberg a cerca de 595 quilômetros da costa de Newfoundland. O navio, praticamente inafundável, estava seriamente subequipado em relação aos botes salva-vidas, suficientes apenas para cerca de metade de seus 2.200 passageiros. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, estava longe demais para ajudar. Um comissário de bordo acordou a família Laroche e os levou para os botes salva-vidas, como Juliette se lembrou mais tarde. Ela não falava inglês, então tudo o que estava acontecendo parecia ainda mais assustador para ela. Um pouco depois da meia-noite, a tripulação recebeu a ordem de dar prioridade a mulheres e crianças ao embarcar nos botes salva-vidas. Mais tarde, Juliette se lembrou de que havia começado um pânico terrível, pois as pessoas estavam se empurrando para conseguir o assento desejado. Em algum momento, ela sentiu que eles haviam puxado sua filha mais velha e a jogaram no abismo. Um momento depois, ela se juntou a sua Simone no mesmo vazio. Assim, a grávida Juliette e suas 2 filhas conseguiram vagas no bote salva-vidas 14, mas tiveram que se despedir de Joseph quando o bote estava sendo baixado no mar. Ele enrolou seu casaco em Juliette, dizendo que ela precisaria dele, e prometeu entrar em outro bote salva-vidas e ver toda a família novamente em Nova York. Joseph Laroche, de 25 anos, não conseguiu manter sua palavra. Em poucas horas, o Titanic afundou, tirando a vida de quase 1.500 pessoas. Joseph era uma delas. Juliette e as meninas estavam entre os 700 sobreviventes que foram resgatados pelo navio Carpathia da Cunard várias horas depois. Quando chegaram a Nova York, procuraram entre multidões de pessoas na esperança de ver Joseph novamente. Quando ficou óbvio que não o encontrariam, era hora de decidirem o que fazer e para onde ir. Sem nenhum conhecimento de inglês ou dinheiro que havia sido levado com o navio, Juliette conseguiu sobreviver na América por apenas 3 semanas e depois não teve outra escolha a não ser voltar para a França. O tio de Joseph não podia mais ajudá-los, pois outros haviam tirado sua vida 4 meses após a tragédia do Titanic. Em dezembro de 1912, Juliette deu à luz um filho, a quem deu o nome de Joseph, em homenagem ao pai. Pelo resto de sua vida, ela não conseguiu superar a perda de seu amado marido. É por isso que ela não gostava de falar sobre o que havia acontecido no Titanic e disse a seus filhos para não mencionarem o fato. Em 1955, um membro da Titanic Historical Society entrevistou Louise. Ela era a última criança Laroche que restava e a última sobrevivente francesa do naufrágio. Foi quando o mundo ouviu pela primeira vez sobre essa história de partir o coração. Ela inspirou algumas peças de teatro e artigos, mas nunca recebeu a mesma atenção que as histórias de outros passageiros. Você provavelmente se lembra do casal de idosos afundando juntos em sua cama no Titanic. Ele foi inspirado por Isidore e Ida Strauss. Ambos nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois. Isidore iniciou um negócio de louças e porcelanas com seu irmão, que se transformou no departamento de vidros da Macy's e os fez multimilionários. Isidore e Ida eram conhecidos em Nova York não apenas por sua riqueza e caridade, mas também por seu amor e devoção um ao outro.
Em 1912, o casal decidiu fugir do inverno de Nova York e rumou para a Europa. Naquela época, eles já estavam casados há 40 anos. No início de abril, chegou a hora de embarcarem de volta para Nova York. Normalmente, viajavam em enormes transatlânticos alemães, mas naquela época não conseguiram resistir ao entusiasmo de todos que falavam sobre o novo transatlântico de luxo, o RMS Titanic. Foi assim que eles acabaram em uma das suítes privativas de primeira classe no topo do navio. O casal Strauss passava as noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão repleto de móveis sofisticados e painéis de madeira caros. Na noite de 14 de abril, eles sentiram um leve tremor, saíram de sua suíte particular e aguardaram as instruções da tripulação. Eles disseram aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Mas o navio estava afundando. O casal Strauss estava ao lado do bote salva-vidas 8. O Sr. Strauss, que tinha 67 anos na época, recebeu a oferta de um assento com sua esposa devido à sua idade. Ele recusou, dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher. Ele queria esperar e garantir que nenhuma mulher ou criança fosse deixada para trás. Ellen Bird, empregada de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas Ida lhe disse para ir. Ela tomou a difícil decisão de não deixar seu marido no navio que estava afundando. Ida tirou seu belo casaco de pele e o entregou à sua empregada, dizendo que não precisaria mais dele. Isidore não conseguiu convencê-la a se salvar, então eles ficaram juntos até o fim. Mais tarde, alguns dos passageiros sobreviventes da primeira classe se lembraram de ter visto o casal em pé pacificamente no convés, de mãos dadas, apenas esperando. O Royal Mail Ship, ou RMS Titanic, sem dúvida o navio a vapor mais famoso da história, já foi o símbolo do luxo e dos sonhos que prometiam se tornar realidade. Foram necessários 3 anos e 3.000 pessoas para construí-lo. Em 10 de abril de 1912, o novíssimo transatlântico saudou seus passageiros com cheiro de verniz fresco, tinta e madeira recém-serrada. Naquela época, ainda se usava chumbo para a produção de tinta e óleo de linhaça como aglutinante, portanto esse cheiro deve ter sido poderoso. Quando estava em pleno funcionamento, o gigantesco navio consumia cerca de 850 toneladas de carvão por dia e os passageiros também sentiam o cheiro de sua fumaça. Outro odor que deve ter enchido os convéses do Titanic, pelo menos os da primeira classe, foi o novo perfume da famosa casa de perfumes francesa Guerlain. Ele foi lançado no início do mesmo ano e rapidamente se tornou um sucesso entre as mulheres mais abastadas. O perfume que você ainda pode comprar hoje é uma mistura de violetas e íris com baunilha cremosa. Na dramática noite de 14 de abril, quando o Titanic tinha apenas algumas horas de vida, os garçons, sem saber, estavam servindo ostras, cordeiro ao molho de hortelã, pato assado ao molho de maçã e outras iguarias aos convidados da primeira classe. A segunda classe estava repleta de cheiros de frango ao curry, cordeiro e peru assado. Os passageiros da terceira classe comeram mingau simples e biscoitos naquela noite. Às 23 horas, quando o navio se aproximou perigosamente do iceberg, um novo cheiro se juntou à mistura. Era um odor mineral com notas metálicas. Se você tem gelo na geladeira, deve ter notado que ele absorve os odores dos alimentos vizinhos. O mesmo acontece com os icebergs. Eles absorvem os odores dos animais marinhos e mantêm a composição química da água de que são feitos. Se mais pessoas soubessem o significado desse cheiro metálico peculiar, provavelmente ainda não teriam salvado o navio. Mas o número de pessoas que conseguiram escapar em segurança poderia ter sido maior. Por falar em cheiros, caso você já tenha se perguntado como é o cheiro do espaço, mas não esteja planejando se tornar um astronauta tão cedo, preste atenção. Você pode experimentar o O de Space, um aroma criado pela NASA décadas atrás. A ideia do perfume era ajudar os astronautas a se prepararem para seus encontros com o espaço em todos os níveis durante seu treinamento. Mas espere um pouco. O espaço é um vácuo, portanto, tecnicamente, não deveria ter nenhum cheiro. No entanto, os astronautas que estiveram lá fora lembram que ele tem um odor metálico agradável, algo como cheiro de fumaça de solda ou pólvora queimada. Eles podiam sentir esse cheiro em seus trajes espaciais depois de voltarem para a espaçonave. Também podemos adivinhar o cheiro de outros planetas com base na composição de suas atmosferas. Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera, portanto deve ter cheiro de ovo podre. A propósito, Marte e Urano também têm cheiro de ovo podre.
Cada uma das camadas da atmosfera de Júpiter é composta de substâncias químicas diferentes. É por isso que o cheiro é diferente dependendo de onde você estiver. Algumas camadas o receberiam com um aroma delicioso de amêndoas amargas ou marzipan, enquanto outras, mais próximas do topo, cheirariam a produtos de limpeza. É improvável que os demais planetas do Sistema Solar tenham um odor característico porque suas atmosferas são, em sua maioria, compostas de gases inodoros. Quanto ao nosso satélite natural, a Lua, os astronautas da Apollo afirmaram que sua poeira tem cheiro de pólvora. A fragrância da grama recém-cortada faz com que cortá-la regularmente quase vale a pena. Mas você sabia que a grama não está se divertindo muito enquanto você faz isso? Na verdade, ela está gritando por socorro. E como a grama não pode gritar em voz alta, ela expressa o desconforto liberando uma mistura de moléculas voláteis mal cheirosas. Ela faz isso para se proteger dos insetos. As lagartas e outras criaturas semelhantes adoram mastigar os petiscos açucarados das plantas. Quando você corta a grama, ela libera ácido jasmônico, entre outras coisas. É uma espécie de sinal para as vespas parasitas de que há uma lagarta disponível. Essas criaturas lidam com os infratores da grama e ela pode continuar crescendo feliz para sempre. Do ponto de vista da grama, cortar a grama não é muito diferente de um ataque de inseto. Portanto, ela se protege da melhor maneira possível. A chuva tem um cheiro forte e fácil de reconhecer, também conhecido como petricor. Mas de onde ele vem? Acontece que algumas plantas secretam óleos durante a seca. As rochas e o solo acumulam esses compostos de óleos e, quando as gotas de chuva caem, eles se misturam com a água e são liberados no ar. Às vezes, esses óleos se combinam com produtos químicos produzidos por bactérias que vivem no solo. O resultado dessa cooperação é um odor almiscarado que pode ser sentido na floresta ou no jardim quando se revolve o solo úmido. O ozônio também contribui para o cheiro da chuva, especialmente após tempestades. Isso acontece quando a carga elétrica de um raio divide as moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, que depois se recombinam em ozônio. Uma teoria diz que gostamos tanto do aroma da chuva porque ele está gravado em nosso cérebro. Diferentes culturas sempre associaram a chuva a algo positivo, e podemos ter herdado essa percepção. Fãs de chocolate, entre os quais eu me incluo, esta é pra vocês. Há flores que cheiram exatamente como sua guloseima favorita. Afinal, trata-se de um produto de uma planta tropical. E como é impossível recriar o aroma mágico exato do chocolate em um perfume, você pode plantar algumas flores de chocolate, também conhecidas como folhas de lira de olho verde, em seu jardim. Essas flores parecem margaridas com pétalas amarelas em torno de um centro vermelho escuro. Quando você colhe as pétalas, a flor libera o cheiro delicioso que todos nós tanto amamos. As folhas e os galhos da planta também têm a mesma fragrância. Caso eu tenha despertado seu interesse, você pode encontrar a flor em solos secos do Arizona, Texas, Colorado e outros estados com climas semelhantes. Ela floresce o ano todo e o aroma é mais forte nos dias quentes. O binturong não só é super fofo, como também cheira a pipoca manteigada. Os binturongs preferem ficar sozinhos e usam seu aroma para marcar seu território e encontrar possíveis parceiros quando necessário. Os cientistas tentaram descobrir o segredo de seu cheiro incomum e sugeriram que ele poderia vir das secreções das glândulas odoríferas sob a cauda do animal. Pesquisas posteriores mostraram que o cheiro de pipoca vem da urina do binturong. Depois que o animal atende ao chamado da natureza, ele deixa um rastro de cheiro nas árvores com sua cauda, que geralmente fica encharcada. Mas se a pipoca verdadeira só libera seu cheiro incrível quando está estourando sob calor, como os binturongs conseguem viver sem um micro-ondas? A resposta pode estar em sua dieta ou, mais provavelmente, nas bactérias que entram em contato com o fluido natural do animal. Durião é uma fruta popular no Sudeste Asiático, que tem um cheiro doce e agradável para algumas pessoas, mas para a maioria é uma mistura de cebola podre e meias suadas. O mau cheiro é tão forte que é proibido no transporte público e em hotéis em alguns países. O segredo do durião está em seus 44 componentes ativos de odor. A mistura é tão complexa que nunca se sabe qual será o cheiro. E apesar desse cheiro horrível, o durião é considerado uma iguaria e é usado para fazer principalmente pratos doces, como bolos e doces. Houve um incidente mal cheiroso envolvendo o durião em uma biblioteca na Austrália.
O cheiro de fruta podre em um armário se espalhou por todo o prédio por meio do sistema de ar-condicionado. Eles confundiram um fato com um vazamento de gás e tiveram que evacuar cerca de 500 alunos e professores. Bem, isso cheira mal pra valer, hein? E, por fim, se você já esteve em fontes termais naturais ou foi ver alguns geysers, nunca se esquecerá do cheiro de sulfeto de hidrogênio ou, de forma menos poética, de ovos podres. Na verdade, não é apenas nojento, mas também altamente inflamável. Mas também pode ser bastante útil. A maioria das residências na Islândia usa fontes geotérmicas como fonte de água quente. Embora não tenha cheiro de frescor, é perfeitamente seguro bebê-la, e o cheiro não permanece no seu corpo depois que você toma banho. Então é isso por hoje, pessoal. Conhecemos o Titanic de muitas histórias, até mesmo de um filme, mas agora temos sua primeira digitalização em tamanho real. E não é como aqueles modelos de antes, em que imaginávamos como o navio deveria ser. Desta vez, recebemos um escaneamento digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar em torno do Titanic, juntamente com o próprio navio. Basicamente, obtivemos uma visão em 3D de todo o naufrágio, o que é como ir bem fundo na superfície do oceano e ver o transatlântico como se toda a água tivesse sido drenada. Portanto, a história do naufrágio começou em 1985, 73 anos após o naufrágio do Titanic. O explorador Robert Ballard se deparou com o navio em algum lugar entre dois submarinos que também afundaram naquela área. Na verdade, ele estava em uma tarefa diferente na época, por isso não teve tempo de explorar a embarcação adequadamente. Mas enquanto procurava os submarinos, ele percebeu como as correntes oceânicas afetam os detritos que afundam e notou que os objetos mais pesados submergiam rapidamente e deixavam um rastro de resíduos para trás, o que seguia as correntes. Usando esse conhecimento, Ballard formulou a hipótese de que o Titanic havia se partido em dois e deixado destroços ao afundar. Antes de ele encontrar esses restos, todos pensavam que a embarcação havia afundado inteira depois de bater em um iceberg. Então todos sabiam onde estava o navio e a aventura poderia começar. Ou não, foi difícil explorá-lo. Ele é enorme e as profundezas escuras do oceano tornam muito difícil capturar todo o seu corpo de uma só vez. Portanto, contamos apenas com vislumbres do transatlântico em decomposição e tivemos que nos contentar com partes dispersas do quadro completo e preenchê-lo com especulações e histórias. Mas no verão de 2022, finalmente conseguimos algo diferente. Uma equipe de especialistas da Magellan Limitada, uma empresa especializada em mapear as profundezas do mar, uniu-se à Atlantic Productions, que estava fazendo um documentário sobre o projeto. Eles embarcaram em uma missão para capturar a visão completa do Titanic e usaram submersíveis, veículos que ficam embaixo d'água, controlados remotamente por uma equipe de exploradores habilidosos. Esses submersíveis mergulharam fundo no oceano. Não foi um trabalho fácil. Foram mais de 200 horas coletando informações sobre todo o comprimento e largura do naufrágio. Foi como uma caça ao tesouro na vida real. Mas, em vez de encontrar ouro e joias, eles capturaram algo ainda mais precioso. Mais de 700 mil imagens do Titanic de todos os ângulos possíveis. Sim, tiraram fotos de cada parte minúscula do navio, incluindo daquelas não tão interessantes que a maioria de nós normalmente ignoraria. Até mesmo o mapeamento dos pedaços lamacentos foi uma etapa importante, pois ajudou a preencher as lacunas entre as coisas mais interessantes que descobriram. E essa foi uma maneira de todos nós finalmente obtermos uma reconstrução 3D detalhada. Apesar de já terem se passado mais de 100 anos, ainda é possível reconhecer a proa do Titanic, coberta de ferrugem que pende como estalactites. No topo da proa está o convés, onde um grande buraco nos dá uma visão do espaço vazio, onde ficava a grande escadaria, como uma janela para o passado glamuroso do navio. A popa é agora uma bagunça selvagem de metal retorcido. Quando o Titanic afundou, essa parte desmoronou e entrou em espiral no fundo do mar. A proa e a popa acabaram separadas por cerca de 800 metros. Há um vasto campo de detritos ao redor desse gigante preso no fundo do mar. Eles são como um tesouro disperso, repleto de intrincados trabalhos em metal da embarcação, estátuas e até garrafas de champanhe fechadas. Há também pertences pessoais que afundaram com o transatlântico, como dezenas de sapatos que repousam no fundo do mar. Foi uma tarefa difícil descer e tirar todas aquelas fotos. Pode não parecer tão árduo a princípio, considerando que foi o veículo que realmente mergulhou em partes tão profundas do mar, não as pessoas. Mas estudar o oceano é difícil. Ainda não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% dele. As condições são adversas e a pressão se torna mais intensa quanto mais fundo se vai. E o submersível teve que mergulhar até quase 4.000 metros da superfície. Isso equivale a 12 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. Além disso, há fortes correntes na área, então provavelmente era como tentar navegar em um labirinto aquático. E os submersíveis não deveriam tocar em nada.
Até mesmo o menor passo em falso poderia danificar os destroços, que já eram bem frágeis. Parece que o Titanic está congelado no tempo e, portanto, sempre estará lá esperando por nós, mas na realidade está desaparecendo lentamente. É bastante óbvio que a água do oceano o arruinou, considerando o tempo que ficou lá embaixo. Mas não é só isso. O próprio naufrágio se tornou lar de um tipo específico de bactéria, a Alomonas titanicae, que até recebeu o nome do famoso navio. Essa bactéria tem uma habilidade especial. Pode sobreviver dentro de formações enferrujadas que se parecem com pingentes de gelo. Aqueles picos de gelo que se formam quando a água cai de alguma coisa e congela. Ela tem uma predileção por ferro, que é abundante no casco do navio. É como um verdadeiro buffet lá embaixo. E com o passar do tempo, esse tipo de bactéria continuará a corroer o ferro do transatlântico pouco a pouco, até que um dia o banquete chegue ao fim e a embarcação inteira desapareça. É como um processo de reciclagem lento, mas constante. Portanto, esse modelo 3D que obtivemos graças ao trabalho árduo da equipe e à tecnologia chega no melhor momento, pois nunca sabemos quanto tempo nos resta para explorar o famoso naufrágio. Desta vez poderemos até entender melhor a colisão com o iceberg. Você sabe como os filmes sempre mostram o Titanic batendo no iceberg pelo lado direito? Bem, não podemos nem ter certeza disso. Os exames podem nos ajudar a descobrir se ele realmente encalhou no bloco de gelo, como se tivesse ficado preso nele. Podemos estudar a popa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, o que também nos ajudará a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez tenhamos a chance de descobrir se realmente houve um forte incêndio que selou o destino da embarcação. Uma teoria diz que o fogo do carvão já estava em chamas por 3 semanas inteiras, antes mesmo de um navio fazer sua primeira e última viagem. E isso pode ter enfraquecido o casco, o que significa que a maior parte do trabalho já havia sido feita. O iceberg apenas teria dado o golpe final. Isso considerando que havia mesmo um iceberg, como algumas pessoas imaginam. Uma teoria alternativa sugere que o Titanic pode ter atingido uma massa oculta de bloco de gelo em vez de um iceberg típico. O bloco é formado por grandes camadas de gelo que flutuam perto da superfície do oceano e podem ser difíceis de detectar. Os defensores dessa tese acreditam que essa estrutura pode ter se deslocado do Oceano Ártico para o Atlântico. De acordo com um marinheiro profissional, o capitão L.M. Collins, que defende essa ideia, se o Titanic tivesse batido em um iceberg comum, teria afundado muito mais rapidamente. E como conseguiu permanecer na superfície por um período de tempo relativamente longo, pouco menos de 3 horas, talvez tenha sido um tipo diferente de colisão. Collins também disse que há diferenças no que as pessoas dizem ter visto quando o Titanic afundou. Em sua opinião, essas diferenças podem ser causadas por ilusões de ótica. Nesse caso, quando as pessoas estavam olhando para o oceano naquela noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições do mar podem ter feito com que as coisas parecessem mais próximas ou distorcidas. Assim, quando viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que pensaram que era. Um iceberg ou qualquer outra coisa. Binóculos poderiam ter ajudado os membros da tripulação a identificar o perigo em potencial, mas infelizmente não havia nenhum. Parecia que eles estavam trancados em um armário e ninguém sabia onde estava a chave. Uma vez ele foi um famoso gigante, o maior navio daquela época. Agora não passa de 2 grandes partes abandonadas no fundo do oceano, vivendo a cerca de 600 metros uma da outra, rasgadas pela colisão catastrófica e pelo tempo. A popa do Titanic ficou completamente arruinada depois de atingir o fundo do oceano, mas ainda se pode reconhecer a proa, já que muitos ambientes internos foram preservados. Há um tipo específico de bactéria encontrado nos rusticles do navio. Um rusticle é essa formação acastanhada de ferrugem, que ocorre nas profundezas da água quando o ferro forjado do navio é feito de materiais oxidantes. Isso significa que as bactérias comem o ferro do casco do Titanic peça por peça, e parece que elas podem terminar seu lanche até 2030, bem mais cedo do que quando alguém esperaria que o naufrágio desaparecesse para sempre. Você pode pensar que provavelmente seria mais fácil tirar os destroços da água para preservá-los, mas se alguém tentasse fazer isso, as peças desmoronariam. O Titanic está debaixo d'água há mais de 110 anos e agora está tão enferrujado que ninguém seria capaz de reconstruir algumas partes dele, mesmo que conseguíssemos tirar o navio das profundezas do oceano. O que você acha? Será que alguma das cerca de 700 pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Titanic pôde ouvi-lo bater no fundo do oceano? Afinal, o maior navio que já havia sido feito até então desapareceu diante de seus olhos. Mas o som muito provavelmente não teria viajado da água para o ar. Não podemos ouvir esse movimento brusco na água porque nossos corpos não são projetados para ouvir em tais ambientes.
E embora os passageiros estivessem perto do local onde ele afundou, o Titanic percorreu uma longa distância até chegar ao fundo do oceano, 3.800 metros. No fundo do mar há muitos deslizamentos e terremotos que não podemos ouvir, e eles fazem muito mais barulho do que um único navio batendo no fundo do oceano. A maioria das vibrações e dos sons deve ter se espalhado por uma grande área. Além disso, a explosão da água que muitos acreditam ter atingido o Titanic depois de ele ter tocado o fundo do oceano, teria empurrado para trás a maioria das vibrações acústicas potenciais, e não é difícil produzir ruídos tão altos no fundo do oceano. Muitos sobreviventes disseram ter ouvido ruídos aterrorizantes enquanto o Titanic estava se partindo em dois, mas nenhum mencionou ter ouvido nada depois que o navio desapareceu abaixo da superfície da água. Alguns sobreviventes compartilharam sua visão sobre o caos formado quando os passageiros, principalmente mulheres e crianças, estavam entrando nos barcos salva-vidas. Não havia barcos suficientes, e ainda assim alguns deles nem sequer estavam em sua capacidade máxima. Ninguém sabia como reagir adequadamente numa situação dessas. O treinamento com os botes salva-vidas tinha sido programado para amanhã antes de o Titanic atingir o iceberg, mas por alguma razão foi cancelado. Um transatlântico gigante que todos acreditam ser inafundável faz uma viagem pelo oceano. Em seu caminho, ele atinge um iceberg e afunda. Sim, todos nós sabemos como é a história. Mas o que é assustador é que é também o enredo de O Naufrágio do Titã, um romance publicado em 1898, 14 anos antes de o Titanic ter ido para o fundo do oceano, ou mesmo de ter sido construído. No romance, o Titã, que nome assustadoramente preciso, né? Não tinha coletes salva-vidas e botes suficientes para todos os passageiros a bordo. Era também o maior navio da época, quase idêntico em tamanho ao Titanic. Tanto o Titanic quanto o Titã afundaram em abril. Dorothy Gibson era uma atriz americana de cinema mudo, e também era uma das passageiras do Titanic. Ela sobreviveu à catástrofe. Logo após ir para Nova York, ela começou a filmar Saved from the Titanic, Salva do Titanic em português. O filme foi lançado apenas um mês após o naufrágio. Dorothy estava até usando os mesmos sapatos e roupas que vestia quando estava a bordo do navio. O filme foi um sucesso, mas acabou destruído em um incêndio, portanto só existe na nossa imaginação, assim como Jack Dawson. O Titanic não estava sozinho nas ondas inquietas do Oceano Frio perto do iceberg que o atingiu. O SS Californian estava relativamente próximo, mas o rádio deles foi desligado naquela noite. Em certo momento, os membros da tripulação notaram luzes misteriosas no céu. Imediatamente foram acordar o capitão, mas ele não emitiu nenhuma ordem. Alguns acreditavam que eram apenas fogos de artifício. Eles nunca perceberam que na verdade era um pedido de ajuda. Os fogos foram enviados para o céu esperando que alguém notasse. Quando o SS Californian recebeu as mensagens de SOS, já era tarde demais. Alguns dizem que a lua cheia pode ter sido a razão pela qual o iceberg cruzou com o gigantesco navio. Uma lua cheia pode ter causado marés incrivelmente fortes que eventualmente enviaram vários icebergs para o sul, exatamente quando o Titanic estava cruzando aquela área. Você se atreveria a provar queijo do Titanic? O naufrágio está sob a superfície do oceano há mais de 100 anos. Levou mais de 70 anos para encontrá-lo, e a maior parte da comida que havia caído junto com o navio estava, é claro, estragada. Mas é possível que ainda reste um pouco de comida. Alguns alimentos são menos perecíveis, como o queijo, por exemplo. Os micróbios que transformam o leite em queijo criam condições especiais para proteger esse produto contra a deterioração. Diversas coisas sobreviveram ao Titanic. Uma carta manuscrita, na qual uma mãe e uma filha escreveram para a avó sobre a incrível jornada em que elas estavam juntas. A carta já existe há mais de 100 anos e foi vendida em um leilão. Foi encontrado um par de luvas de algodão branco no naufrágio. Os músicos do Titanic tocaram até o último momento. Partituras e um velho violino foram encontrados entre os destroços. O sino de um dos tripulantes tocou 3 vezes para avisar que havia um iceberg muito próximo no caminho. Um relógio de bolso parou a 1h45 da manhã, hora em que o navio afundou no oceano. Talvez uma pessoa pudesse ter mudado o que aconteceu no Titanic. David Blair foi um homem de muita sorte. Era ele que deveria estar no posto de segundo oficial do Titanic. Mas Blair foi dispensado no último momento, o que acabou salvando sua vida.
Foi incrível para ele, mas algo minou sua alegria. E se ele fosse a única pessoa que poderia ter feito algo para salvar o navio e os passageiros? Antigamente, os navios não tinham tecnologia avançada e inteligente como hoje. Eles não podiam ver uma ameaça no horizonte. Os binóculos eram úteis, mas os tripulantes do Titanic não tinham acesso à sala onde esses acessórios eram mantidos. David Blair era o homem responsável pelas chaves. Ele deixou o navio com pressa e esqueceu de entregar as chaves que estavam em seu bolso. Talvez se os membros da tripulação tivessem tido acesso aos binóculos, teriam visto o iceberg e tido tempo suficiente para mudar de rumo. É possível que o iceberg gigante que enviou o Titanic para o fundo do oceano fosse feito de neve que havia caído no sudoeste da Groenlândia. Os cientistas até utilizaram um modelo de computador para calcular os caminhos do iceberg, levando em consideração as correntes oceânicas e as leituras meteorológicas. É possível que o iceberg tivesse 520 metros de comprimento, com um peso de cerca de 75 toneladas. No momento em que colidiu com o Titanic, já havia diminuído para apenas 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muitos a chamavam, a Miss Inafundável. Ela tinha apenas 24 anos quando se juntou à tripulação do Titanic. Na trágica noite em que o navio bateu no iceberg, ela estava deitada na cama. Assim que soube que algo estava acontecendo, se vestiu e foi rapidamente para o convés. Violet ajudou os passageiros a entrar nos barcos salva-vidas. 4 anos mais tarde, ela estava no Britânico, o navio irmão do Titanic. Mais uma vez, o navio começou a afundar. Não só ela sobreviveu a outro acidente, como também foi mais uma vez quem ajudou outras pessoas a escapar do navio antes que ele desaparecesse nas águas profundas. Sabe que o navio não afundou imediatamente após o acidente? Todo o processo durou cerca de 2 horas e 40 minutos. Mas a situação era difícil. Havia 2.200 pessoas para cuidar, incluindo tripulação e passageiros. E as coisas no navio estavam caóticas. O designer-chefe Thomas Andrews logo percebeu que o navio não seria capaz de se manter à tona. À meia-noite, toda a tripulação havia começado a preparar os botes salva-vidas. Eles tinham 20 botes, com espaço para apenas 1.178 pessoas, o que era um pouco mais de 50% das pessoas a bordo. A ordem era conduzir mulheres e crianças à segurança primeiro. Os membros da tripulação estavam lá para remar e guiar os botes. A situação nas 2 horas seguintes gradualmente começou a piorar. Os tripulantes tinham a tarefa de acordar os passageiros e avisá-los de que algo ruim estava acontecendo. Eles queriam colocá-los em uma frota de botes salva-vidas o mais rápido possível. À 00:15, alguns membros da tripulação enviaram um sinal de socorro. Um navio a vapor chamado Frankfurt estava entre os primeiros que receberam a mensagem e responderam, mas eles estavam a cerca de 300 quilômetros de distância. Alguns outros navios também receberam a mensagem e ofereceram assistência, mas infelizmente também estavam muito longe. À 00:20, o transatlântico Guard Carpathia recebeu um sinal de socorro do Titanic e mudou de rumo imediatamente. Eles estavam a 100 quilômetros de distância no momento e levariam mais de 3 horas para chegar lá. 20 minutos depois, a tripulação estava colocando o primeiro bote salva-vidas no mar. Ele transportava apenas 27 passageiros, embora tivesse espaço para 65. Muitos dos botes salva-vidas, que foram lançados primeiro, tinham lugares vazios. Os tripulantes estavam preocupados, pensando que as cordas não suportassem um bote salva-vidas cheio. E em um primeiro momento, muitos passageiros tiveram medo de deixar o navio. Eles ainda acreditavam que fosse impossível que o Titanic afundasse. Não conseguiam imaginar o que aconteceria nas próximas 1 a 2 horas. A tripulação estava disparando o primeiro de 8 foguetes de socorro, sem sucesso. Ninguém estava perto o suficiente para ajudar. A 1h20, eles haviam baixado 10 botes salva-vidas. O número 8 tinha apenas 28 pessoas a bordo. Um dos passageiros do número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Mais tarde, ela se tornaria a última sobrevivente, que viveu até 2009 e completou 97 anos. Já eram 2 da manhã. 3 dos barcos dobráveis eram os únicos botes salva-vidas que ainda estavam no navio. A proa do navio havia inclinado e afundado bastante sob a superfície. Era possível ver as hélices de propulsão acima da água. Os tripulantes estavam baixando o bote salva-vidas dobrável D do telhado dos aposentos dos oficiais com mais de 20 passageiros. À medida que a proa do navio afundava, a água lavava o bote dobrável A do convés.
Essas 20 pessoas estavam lutando, porque seu barco estava parcialmente cheio de água. Enquanto os membros da tripulação tentavam baixar o dobrável B, ele caiu. Antes de ajeitá-lo, a água o levou do navio. 30 passageiros ainda conseguiram encontrar segurança no bote salva-vidas virado. Às 2h17 da manhã, o telegrafista do navio decidiu transmitir uma última chamada de socorro. 1 minuto depois, a luz do navio finalmente se apagou. O Titanic e todos deixados a bordo mergulharam na escuridão. A proa continuou a afundar e a popa estava subindo mais acima da superfície, o que colocou grande pressão na parte central. Sons horríveis tomaram conta da noite. O Titanic, este enorme navio lendário em que tantas pessoas depositaram suas esperanças e ficaram animadas, se partiu em dois, entre a terceira e a quarta chaminé. Relatórios especularam que levou cerca de 6 minutos para que a seção da proa chegasse ao fundo do oceano. A popa se estabeleceu de volta na água antes de subir novamente em uma posição vertical. Permaneceu nessa situação até finalmente desaparecer no oceano. Às 2h20, a popa aparentemente reteve o ar dentro e a pressão da água esmagou à medida que descia. A popa caiu a cerca de 600 metros de distância da proa. O Titanic era considerado o navio mais rápido do mundo. Acreditava-se que seria impossível de afundar porque 4 de seus compartimentos poderiam ser inundados, e isso ainda não causaria uma perda crítica de flutuabilidade. Sua vida foi problemática desde o início. Enquanto o navio estava saindo do porto, ele se movia alguns metros do navio a vapor New York. Conseguiu passar por ele com segurança, o que foi um grande alívio para todos os passageiros preocupados reunidos no convés do navio. O Titanic partiu em 10 de abril. Sua primeira viagem foi através de uma rota atlântica altamente competitiva. Na data de saída, o Titanic se tornou o maior objeto móvel da história da humanidade. 269 metros de comprimento, 28 metros de largura. Não é tão grande quando comparado aos navios modernos. O maior navio de cruzeiro do mundo hoje é o Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, que tem aproximadamente 5 vezes o tamanho do Titanic. Se você colocasse esse navio em uma posição vertical, ele seria quase tão alto quanto o Empire State Building, que tem 380 metros sem as antenas. Mas o Titanic era uma grande atração em seu tempo. Em um momento de sua jornada, eles pararam na França. Depois fizeram outra parada na Irlanda. Uma vez que os passageiros finais embarcaram, o enorme navio partiu a toda velocidade para seu destino final, Nova York. 4 dias após o início de sua jornada, o Titanic não conseguiu desviar de um enorme iceberg, a história que todos nós conhecemos. Apenas 700 pessoas sobreviveram, e a maioria delas eram mulheres e crianças. A noite estava extremamente fria. 1h20 depois que o Titanic desceu ao fundo do oceano, os sobreviventes nem tinham certeza se alguém iria lhes salvar. Finalmente eles viram a luz. Era o Carpathia vindo em sua direção. Eles vieram para socorrer as pessoas nos botes salva-vidas. A tripulação as trouxeram a bordo e conseguiram salvar alguns outros passageiros que estavam na água. Muitos navios tentaram entrar em contato com o Titanic algumas horas depois que ele afundou. Suas mensagens nunca foram respondidas. Mais tarde, quando houve uma investigação sobre o que realmente aconteceu, se descobriu que o navio Californian, da Leyland, estava a menos de 32 quilômetros de distância quando o Titanic estava afundando. Mas a tripulação não ouviu sinais de socorro vindos do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Países de ambos os lados do Atlântico ficaram chocados e horrorizados quando ouviram os detalhes do que aconteceu com o Titanic. Decidiram, então, fazer alterações nas operações de navios. Regras que ajudariam a evitar esse tipo de evento no futuro. Foi realizada a primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, onde se adotaram regras para que todos os navios tenham espaço para botes salva-vidas para cada passageiro a bordo. Além disso, treinamentos com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. Também se decidiu estabelecer uma patrulha internacional de gelo. Seu principal papel era monitorar icebergs nas rotas de navegação do Atlântico Norte. Os navios também precisavam manter operadores de rádio atentos 24 horas por dia. O Titanic não foi construído sozinho. Devido ao tamanho deste magnífico navio e a todo o novo equipamento necessário, teria sido muito caro se fosse único. Então a equipe construiu o Titanic juntamente com 2 navios irmãos, e ambos tiveram vidas agitadas. O RMS Olympic foi construído primeiro. Foi lançado em 1910 e por um ano inteiro foi o maior transatlântico do mundo. O Britannic era o outro navio irmão que navegou por um tempo antes de acabar no fundo do oceano. Mas apenas o Titanic se tornou uma lenda e uma das histórias mais fascinantes da história moderna.
Você sabe o que é SOS, não é? 3 pontos, 3 barras e mais 3 pontos. É um sinal fácil de acertar em código Morse. Significa salve nossas almas ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por 2 horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso Titã dos mares. Mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido Triângulo das Bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte: testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido com uma brilhante aurora boreal naquela fria e fatídica noite. Sim, linda, mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja, a aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra, e o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Sem ela, a vida no nosso planeta não seria possível. A Terra seria mais parecida com Marte. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação, ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e disparam uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como aurora boreal. No sul, como aurora austral, ou luzes do sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate Carpathia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos. Mas dispositivos de navegação e telégrafos sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média, quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic. Mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o sul na esperança de contornar o gelo.
isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que ainda é pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados da empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do luxuoso Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. A tempestade magnética era a culpada pelos nervos à flor da pele e o mau humor? Podemos apenas especular, mas como você sabe, algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. O clima estava bom, o oceano estava calmo, a água estava lisa como vidro. Apesar de todos os avisos, o navio continuou a navegar a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Uma hora depois, o Titanic colidiu com o terrível iceberg. No dia 15 de abril, à 00h14, os operadores do Titanic começaram a transmitir os primeiros sinais de pedido de socorro. O SS Californian estava navegando a apenas 32 km da embarcação e poderia facilmente ter ido para um resgate rápido. Mas 10 minutos antes do desastre, o operador de rádio do Californian tinha ido para a cama. Ele era o único que entendia o código Morse no navio. De acordo com esta nova teoria, as anomalias magnéticas possivelmente bloquearam as mensagens do Titanic para os outros navios. Por exemplo, o vapor SS La Provence não recebeu nenhum sinal de embarcação naufragada. No entanto, ainda estava recebendo transmissões de outro gigante, o Olympic, que estava a 800 quilômetros do Titanic. Naquela noite, os sinais estavam estranhos. Eles simplesmente se perdiam em algum lugar do espaço. Ou era como um enigma confuso, impossível de resolver. O SS Mount Temple recebeu uma mensagem e correu para ajudar o Titanic. Mas, como quis o destino, ele ficou preso no gelo. Chegou até nas últimas coordenadas conhecidas do Titanic, mas o transatlântico de luxo estava longe de ser visto. Então as coordenadas eram realmente precisas? O vapor Carpathia estava a cerca de 100 km de distância. À 00h30, seu operador de rádio disse à tripulação do Titanic que eles estavam indo para o resgate. Famoso pela ajuda, o Carpathia foi a toda velocidade. Mas aqui está a parte estranha. No início, foi para o lugar errado. A tempestade magnética pode ter desregulado seu equipamento. A boa notícia é que acabou chegando no lugar certo, ao ver os botes salva-vidas cheios de passageiros. Curiosamente, assim que chegou ao continente, o Carpathia não teve problemas com seu equipamento. O blackout aconteceu próximo ao local dos destroços. A investigação que houve depois culpou os radioamadores por bloquear os sinais. Agora podemos saber que pode ter sido o contrário. Zinkova explica que, naquela época, não se sabia exatamente como e em que medida o Sol influenciava a Terra. Ninguém poderia ter adivinhado que o Sol poderia adulterar o equipamento de navegação desses enormes navios, especialmente aquele que tinha o melhor dos melhores da época. Eram 11h39 da noite quando o vigia do Titanic gritou: "Iceberg, bem à frente!" A ação rápida na ponte para reduzir a velocidade e mudar o curso do navio não ajudou, e você já sabe como a história termina. Desde então, consideramos o que aconteceu com o transatlântico como um evento único na vida. Mas será mesmo? O Titanic afundou em 1912. Esqueça o GPS sofisticado ou os satélites meteorológicos. Naquela época, os navios eram responsáveis por avisar uns aos outros sobre a localização dos pedaços de gelo, como uma situação do tipo: "Ei, cara, confia em mim." Então aconteceu o desastre. Ou melhor, chamar por esse nome é um eufemismo. Então os especialistas sentiram a necessidade de formar uma organização para evitar que esse tipo de acidente acontecesse novamente. Por essa razão, um ano depois foi criada a Patrulha Internacional do Gelo, ou IIP para abreviar. Até hoje, esse grupo tem sido responsável por dar aos navios avisos avançados sobre ameaças de gelo. O IIP aprimorou seus métodos ao longo dos anos, desde relatórios de embarcações e patrulhas de aeronaves até imagens de satélite. Recentemente, também tem usado boias oceanográficas, dispositivos flutuantes que fornecem informações em tempo real sobre as condições do oceano até 50 metros abaixo da superfície para prever a possível deriva de icebergs.
Felizmente, o IIP está fazendo um excelente trabalho para reduzir colisões com icebergs, mas não fique muito confortável, pois mesmo o equipamento de detecção mais avançado não pode evitar totalmente uma situação infeliz. Entre 1980 e 2005, houve 57 incidentes envolvendo embarcações e icebergs. E a verdade assustadora é que os navios de hoje têm maior probabilidade de se chocar com um desses blocos de gelo do que o Titanic. Estudos mostraram que 1.038 icebergs cruzaram a área onde o Titanic afundou em 1912. Você pode pensar que isso é muito, mas os cientistas dizem que não é realmente grande coisa. Quero dizer, sim, é um número alto. Mas houve 14 anos com ainda mais atividade de icebergs desde então. Atualmente, a quantidade deles está aumentando devido ao derretimento acelerado das geleiras da Groenlândia. E como mais navios estão indo para as águas polares, as chances de se chocarem com esses blocos são maiores. Mas o verdadeiro perigo para os capitães são os inimigos invisíveis, chamados de growlers e fragmentos de iceberg. Os growlers são pequenos icebergs que podem ter o tamanho de uma porta comum. E os fragmentos também são considerados pequenos, medindo aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar. Todos podem parecer inofensivos, mas na verdade são complicados porque podem ser completamente invisíveis para radares ou satélites. Vamos ver o que acontece quando um navio de cruzeiro moderno, tão grande quanto o Titanic, atinge um desses pequenos pedaços de gelo. Conheça o Norwegian Sun, também um luxuoso cruzeiro, com capacidade para acomodar 2.400 passageiros e mais de 900 tripulantes. Em 22 de junho, ele estava a caminho da geleira Hubbard, no Alasca, quando se viu em meio a uma densa neblina. De repente, os passageiros sentiram um impacto e ficaram aterrorizados com um forte solavanco. A neblina se dissipou imediatamente e eles perceberam o que havia acontecido. O Norwegian Sun havia colidido com um iceberg do tipo Growler, mas o resultado foi totalmente diferente daquele do Titanic. Felizmente, não houve feridos e tanto os passageiros quanto a equipe chegaram às docas do Alasca em segurança. Mergulhadores especializados verificaram as condições da embarcação e descobriram que ela havia sofrido alguns danos após a colisão. Assim, o restante da viagem foi cancelado. Não se preocupe em fazer as malas para sua próxima viagem pelo Atlântico, pois acidentes como o do Norwegian Sun são realmente raros. Quero dizer, é comum que os navios encontrem gelo, mas o que é incomum é que isso seja um problema. A maioria das embarcações modernas não seria fisicamente danificada por um iceberg, e há uma razão para isso. O aço usado no Titanic também teve um papel importante no desastre. O inafundável não era tão resistente a impactos, afinal de contas. Naquela época, o casco foi construído com cerca de 2.000 placas de aço, que, acredita-se, foram produzidas em um tipo de forno aberto. Como resultado, o aço continha uma alta concentração de fósforo, oxigênio e enxofre. Os altos níveis desses elementos tornam o aço frágil em baixas temperaturas, fazendo com que ele falhe com o impacto. Embora o que tenha sido usado no Titanic fosse da mais alta qualidade disponível na época, não atendeu aos padrões de segurança dos navios modernos e era aproximadamente 10 vezes menos seguro do que o utilizado nas embarcações atuais. Mas a diferença mais significativa entre o projeto do Titanic e o de um navio moderno está em como o casco é montado. Veja bem, o famoso transatlântico foi construído com mais de 3 milhões de rebites em seu casco e na estrutura do convés superior. Assim, quando ele atingiu o iceberg, os rebites iniciaram uma reação em cadeia, fazendo com que toda a seção do casco entrasse em colapso simultaneamente, causando uma inundação incontrolável de água. Em contraste, os navios modernos usam um método chamado soldagem por arco submerso, que funde as bordas das peças de metal, criando uma ligação forte e contínua. Isso é mais seguro porque, se alguma parte for danificada, o rasgo não se espalhará, piorando as coisas. O dano permanece contido naquela seção. Ok, então pequenos icebergs estão se tornando mais comuns, e os navios foram adaptados para lidar com eles. Mas ainda há mais um cenário a ser considerado. E se um enorme transatlântico atingisse um bloco de gelo do tamanho de um prédio de 5 andares? Imagine que acabamos de criar o maior navio de cruzeiro do planeta. Vamos chamá-lo de o Incrível dos Mares. Nosso resort flutuante é enorme, 4 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. É mais comprido do que o Titanic em quase 100 metros e transporta cerca de 3 vezes mais passageiros e tripulantes.
E assim como inafundável, nossa embarcação fictícia pode navegar a uma velocidade máxima de cerca de 43 km por hora. Agora, imagine este cenário. O incrível dos mares está navegando a toda velocidade em águas geladas. É o meio da noite e o capitão não percebe que todo o equipamento de detecção de iceberg a bordo não está funcionando. Ele parou de funcionar havia 3 dias. Há muita neblina lá fora e o vigia também não consegue detectar um bloco de gelo de 15 metros de altura. Se toda essa situação se desenrolasse e o navio batesse de frente com o iceberg, bem, isso poderia levar a um naufrágio. Mas você pode ver como isso é improvável, certo? É por isso que os especialistas estão bastante confiantes em dizer que é improvável que o gelo afunde os cruzeiros modernos. Também vale a pena mencionar que as medidas de segurança melhoraram muito desde o famoso naufrágio. Uma embarcação moderna de grande porte pode levar dias para afundar, o que dá tempo suficiente para manter todos em segurança. As tripulações estão definitivamente mais bem preparadas para lidar com os procedimentos de evacuação e os passageiros também devem passar por um treinamento de segurança antes de fazer um cruzeiro. Eu sei. É chato fazer isso quando tudo que você quer é tomar uma limonada na piscina. Mas, sabe, todas essas medidas de segurança salvaram o MS Explorer de se tornar o Titanic moderno. Em 2007, todas as 154 pessoas a bordo desse navio de cruzeiro na Antártica conseguiram entrar nos botes salva-vidas depois que ele bateu em um iceberg. Agora, imagine o pânico delas enquanto esperavam por ajuda durante 4 horas. A tripulação fez um excelente trabalho para manter todos a salvo, sem dúvida. Mas um relatório publicado 2 anos depois dizia que o acidente do MS Explorer havia acontecido devido à inexperiência do capitão, que empurrou a embarcação rápida demais contra uma parede de gelo nas águas geladas da Antártica. Isso significa que não importa quanta tecnologia uma embarcação tenha ou quão sofisticados sejam seus materiais, se o capitão for descuidado e a tripulação não souber como lidar com um iceberg. Sim, um desastre semelhante ao do Titanic pode ocorrer novamente. Mas, ei, você não deve se estressar com isso. Confie nos profissionais e tenha em mente as probabilidades. Nos últimos 30 anos, o MS Explorer foi o único cruzeiro que afundou graças a um iceberg. E todos sobreviveram, portanto relaxe e aproveite suas férias no mar. Sabe aquelas cenas em que o barco estava afundando e não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito? Bem, parece que essa história não é totalmente verdadeira, pelo menos de acordo com um historiador e autor de um livro que detalha os eventos desse navio azarado. Se o que ele afirma for verdade, todas as almas do Titanic poderiam ter sido salvas. Ele escreveu que o SS Californian e o SS Mount Temple estavam perto o suficiente para tecnicamente ver o Titanic afundar no oceano, mas não agiram porque estavam com medo, ou porque eles também não tinham ideia do que estavam fazendo. Naquela época, ninguém imaginava que o Titanic pudesse afundar, e ele tinha tudo o que você poderia imaginar, desde salões luxuosos a um banho turco e até mesmo uma quadra de squash. Mas quando estava cortando o oceano, pronto para superar o recorde de travessia do Atlântico, bateu em um iceberg e tudo desandou a partir daí. Muitos navios queriam ajudar a embarcação que estava afundando e mudaram sua direção para o Titanic depois de ouvir os pedidos de socorro, mas os 2 navios mais próximos se contiveram. O SS Mount Temple, para começar, estava muito próximo. Estava a apenas 80 km de distância e poderia ter chegado ao Titanic em apenas algumas horas, potencialmente salvando todos os passageiros. No entanto, seu capitão acreditava que essa viagem seria muito arriscada. Pois é, envolvia iceberg, certo? Atualmente não há nada que possamos fazer a respeito, mas podemos usar nossa imaginação e, pelo menos teoricamente, salvar o dia. O cidadão comum pode ter tido dificuldade em ajudar as pessoas no Titanic. Mas e se pudéssemos pedir a ajuda de super-heróis? Bem, para começar, seria útil ter alguém com habilidades de viagem no tempo, certo? Ele poderia voltar no tempo e alertar a tripulação de que um iceberg está bem próximo e de que eles deveriam desviar o navio de seu caminho o mais rápido possível. Ou, melhor ainda, voltar mais no tempo e alertar o capitão do navio para não prosseguir com a viagem. Vou te dizer, muitas coisas poderiam ter sido feitas. Antes de mais nada, a tripulação não tinha acesso a binóculos. Se tivessem esse equipamento essencial, poderiam ter avistado o iceberg no devido tempo, pelo menos limitando os danos ou evitando a colisão por completo. E nem me fale nada sobre os botes salva-vidas.
Como eles queriam que o navio parecesse o mais luxuoso possível, havia pouco espaço para os tão necessários botes salva-vidas que poderiam ter salvado tantas vidas. Embora houvesse 2.200 pessoas a bordo, os botes salva-vidas só puderam salvar 1.200 pessoas. E quanto a voar, será que um super-herói voador poderia ter ajudado a evitar essa tragédia? Eu aposto que sim. Para começar, esse super-herói poderia ter inspecionado a área, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é baixa. Mais ainda, o herói poderia ter ajudado a alertar mais rapidamente os navios próximos de que algo deu errado com o Titanic, e que a ajuda era necessária para garantir que ninguém se machucasse. Se alguém a bordo pudesse voar, talvez também pudesse ter levado vários passageiros para um lugar seguro. Visão a laser? Isso sim teria sido legal. Uma pessoa com visão a laser teria pulverizado aquele iceberg em um piscar de olhos. Em vez de tremer no escuro naquela fatídica noite de abril de 1912, as pessoas teriam desfrutado de uma bebida agradável e gelada no convés na manhã seguinte, cortesia de alguns restos inofensivos de gelo que ainda estavam no navio. Ok, talvez essa pessoa com visão a laser não tivesse sido poderosa o suficiente para dividir o iceberg ao meio para que o Titanic pudesse passar em segurança. Bem, ela poderia pelo menos ter ajudado a abrir a sala trancada que continha os binóculos, isso é certo. Alguém com força sobre-humana? Sim, certamente poderia ter ajudado também. Ele poderia ter se colocado entre o navio e o iceberg, evitando que a colisão acontecesse. Se, por exemplo, esse sobre-humano estivesse cochilando quando o Titanic atingisse o enorme bloco de gelo, sem problema, era só simplesmente manter o Titanic flutuando até que os navios próximos chegassem para resgatar todas as pessoas a bordo. Se você tivesse a capacidade de respirar embaixo d'água, teria pelo menos conseguido se salvar no Titanic. Tecnicamente, não há nada que você pudesse ter feito de diferente no barco. Talvez você pudesse ter salvado vários outros passageiros, mas somente se fosse forte o suficiente para mantê-los à tona, enquanto você nadaria confortavelmente completamente debaixo d'água. Se uma pessoa a bordo tivesse sido capaz de controlar os elementos da natureza, teria sido incrível. Isso não só teria salvado muitos, se não todos os passageiros, como também teria sido fascinante de assistir. Esse super-herói teria sido capaz de manter a água longe dos ferimentos do Titanic depois que ele atingiu o iceberg. Se fosse ágil o suficiente e tivesse visto o iceberg antes de ele atingir o navio, poderia ter transformado o grande bloco de gelo em água com apenas um estalar de dedos. Se observarmos os registros daquela noite, tudo aconteceu muito rápido com o Titanic. Não teria sido bom ter alguém a bordo que pudesse desacelerar o tempo? Para o bem da história, vamos imaginar também que essa pessoa tivesse uma intuição afiada. Ela poderia ter percebido que algo estava errado pelo cheiro do ar, ou pela reação da tripulação quando o iceberg foi avistado pela primeira vez. Com um simples gesto de suas mãos, ela teria desacelerado o tempo, quase ao ponto de ficar imóvel. Eles poderiam ter verificado os registros do navio, sua velocidade excepcionalmente rápida, e poderiam ter alertado o capitão para decidir a tempo. O Titanic poderia ter sido parado ou poderia ter sido desviado do iceberg. Um super-herói com visão noturna também teria sido útil. Pelo menos o super-herói teria avistado o iceberg mais cedo do que todos os outros. Como o herói poderia ter enxergado muito melhor em condições de pouca luz, ele provavelmente teria gerenciado os esforços de resgate naquela noite desastrosa. Invisibilidade? Essa superpotência teria evitado que o Titanic afundasse no fundo do Atlântico? Eu poderia pensar em um ou dois cenários possíveis. Qualquer pessoa com o poder de se tornar invisível sempre que quisesse, provavelmente teria ido bisbilhotar o navio. Quero dizer, é preciso lembrar, o Titanic tinha alguns dos membros mais importantes da sociedade a bordo. Não era um barco comum. Provavelmente estava cheio das últimas fofocas. Entre todas essas informações mundanas, esse super-herói poderia ter ouvido o capitão dizer que eles estavam indo mais rápido do que deveriam, ou que não havia botes salva-vidas suficientes para salvar todos, caso houvesse um problema grave. Quem sabe o que esse super-herói curioso poderia ter feito com todas essas informações? Algum tipo de feiticeiro teria salvado o Titanic se estivesse a bordo, tenho certeza. Deve haver algum tipo de feitiço mágico em um livro por aí que seja útil para afundar navios, certo? Talvez um que pudesse ter ajudado a soldar o metal novamente depois que ele foi atingido pelo iceberg. Ou talvez um que pudesse ter levado o navio inteiro para um local seguro depois de ser atingido. E que tal um feitiço que transformasse o Titanic em um submarino, criando uma camada protetora ao redor dele para que pudesse se mover confortavelmente no fundo do mar?
Isso certamente teria sido muito legal e teria proporcionado aos passageiros uma experiência realmente única. A capacidade de falar com animais ou peixes também teria sido útil. Mesmo que tudo tivesse falhado, ou seja, o Titanic ainda tivesse atingido o iceberg, se enchido de água e acabado perto do fundo do mar, as pessoas ainda poderiam ter sido salvas, porque haveria alguém a bordo que poderia ter instruído os golfinhos a levar as pessoas para um lugar seguro. Tenho certeza de que essas criaturas inteligentes teriam ficado felizes em ajudar. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912, e todos os pertences dos passageiros e a parafernália do navio submergiram nas águas profundas e escuras com ele. Esses objetos esperaram pacientemente para serem descobertos até 1985. O Titanic foi rapidamente para as profundezas e parecia não ter sobrado quase nada dele. No entanto, mergulhadores em pequenos submarinos conseguiram recuperar muitos artefatos dos destroços. Se você quer saber como são esses itens surpreendentes, junte-se a mim! Vários museus têm coleções de objetos do Titanic resgatados por mergulhadores ou doados por sobreviventes e seus parentes. E alguns são até mesmo vendidos em leilão. Portanto, se você estiver disposto a gastar um bom dinheiro por algo exclusivo, por que não? O primeiro da minha lista é um relógio de bolso que pertenceu a um passageiro chamado John Chapman. Ele e a esposa Elizabeth estavam em lua de mel quando o navio atingiu o iceberg. Foi oferecido a Elizabeth o assento em um bote salva-vidas ao lado de sua amiga Emily Richards. Mas havia um problema. John não podia entrar no bote. Elizabeth virou-se para sua amiga Emily e disse: "Adeus, se ele não pode ir, eu também não vou." Isso é o que eu chamo de amor verdadeiro. Depois de pouco tempo, o transatlântico submergiu. Se dermos um passo atrás e voltarmos ao relógio de bolso dele, perceberemos mais um detalhe desolador. Os especialistas acreditam que ele parou por volta do momento em que o navio finalmente afundou. Você se lembra da cena icônica do filme em que a banda continuou a tocar enquanto o gigante ia para o fundo do mar? O violino tocado pelo músico real foi vendido em um leilão por $1.700.000 em 2013. Dizem que a banda executou Nearer My God to Thee enquanto isso. Já que começamos a falar sobre a banda, poderemos também esclarecer uma música encontrada nos destroços. Era Put Your Arms Around Me, Honey. Considerando que o papel se estraga quase instantaneamente quando entra em contato com a água, é um milagre ver esse documento. Outro registro em papel salvo é o cardápio do almoço. Os passageiros da primeira classe usavam seus belos vestidos e desfrutavam de suas refeições sem saber que era a última. Esse item exclusivo foi leiloado por $122.000. As refeições eram oferecidas de acordo com a classe. Por exemplo, um passageiro da primeira comeria peru assado com molho de cranberry, cordeiro ou haddock assado. Em comparação, um almoço na terceira classe consistia em coisas como sopa de arroz, pão fresco, carne assada e molho marrom. Havia também biscoitos de cabine que os passageiros comiam para diminuir o enjoo. Não foi apenas o cardápio. Um bilhete VIP também foi recuperado. O número dele ainda pode ser lido: 1342. Em quinto, vem as amostras de perfume eduardiano. Um químico chamado Adolf Saalfeld entrou no Titanic com várias amostras de frascos de perfume. Por que ele as levou? Bem, Saalfeld planejava abrir uma loja de fragrâncias na América. 61 frascos afundaram com o navio. Felizmente, seu proprietário conseguiu sobreviver e chegar em segurança. Mas as amostras só foram redescobertas há algum tempo pelos mergulhadores. Quando deixamos um prato cair acidentalmente, ele geralmente se quebra em pedaços. Agora vem uma pergunta: você acha que um deles intacto pôde ser recuperado do Titanic? A resposta é sim. Os utensílios de mesa originais da White Star são a prova disso. Aparentemente, cada classe de passageiros não apenas recebia refeições distintas, mas também era servida com tipos diferentes de pratos. Os que foram recuperados têm um motivo floral verde e marrom. As bordas são douradas e há um logotipo no centro. A propósito, eles são vendidos em leilão e você pode encontrá-los online. Vamos continuar com histórias pessoais comoventes. A de amor de Rose e Jack que vemos no filme é fictícia, mas o navio certamente testemunhou muitos romances. Aqui está uma carta de amor para provar isso. E nos conta sobre como foi a vida no transatlântico durante os últimos dias. Ela foi escrita por Kate Buzz em 10 de abril. A mulher mencionou como estava se sentindo enjoada e outras coisas, como o fato de que deveria ir jantar em meia hora.
essa não foi a única correspondência que os mergulhadores recuperaram. Por exemplo, há uma que Esther Hart escreveu para sua filha pequena Eva, vendida em um leilão por 119 mil libras. É provavelmente a última escrita a bordo, pois foi redigida apenas 8 horas antes da tragédia. A carta não está muito danificada porque estava no bolso do paletó do marido de Esther. Outra que podemos mencionar é a do Dr. John Simpson. Suas palavras foram as últimas que escreveu para a mãe. Deixe-me apresentá-los a Edith Rosenbaum. Ela estava com seu brinquedo chamado Lucky Pig. Edith havia se machucado gravemente em um acidente antes de embarcar. O brinquedo foi um presente de sua mãe como apoio moral para o processo de recuperação. Na verdade, era uma caixa de música em forma de porco. Edith a usava para acalmar os jovens assustados que estavam no mesmo bote salva-vidas. O próximo item da lista é o apito de escoteiro de Lillian Winifred Bentham. Ela era uma passageira da 2ª classe. Naquela noite terrível, estava em seu camarote. A mulher não acreditava que a embarcação pudesse afundar. Afinal, era o navio inafundável. Sua amiga foi até ela e a convenceu a entrar em um bote salva-vidas. Só então a mulher percebeu a gravidade da situação. Momentos depois, viu o Titanic se partir em 2. Enquanto o bote salva-vidas navegava na noite, Lillian viu um tripulante que também havia sido resgatado. Sem pensar 2 vezes, envolveu o homem com seu casaco de pele. Ele estava com muito frio, então ela provavelmente salvou a vida dele fazendo isso. O cara quis agradecer pela gentileza, então deu a Lillian um apito de escoteiro. Era o que ele usava durante a noite para pedir ajuda. Este par de luvas brancas de algodão é um dos artefatos mais raros recuperados. Elas pertenciam a um homem, cuja identidade é desconhecida. O tecido não pode durar décadas embaixo d'água, mas essas luvas têm boa aparência, e você ainda pode ver os detalhes finos e a elegância. Uma campainha de alarme também foi encontrada. Sim, esse é o famoso sino, aquele que tocou para avisar as pessoas sobre o iceberg. Frederick Fleet e Reginald Lee estavam de vigia na noite do incidente. Ambos sobreviveram. Fleet foi o único que viu o iceberg antes do choque. O que é irônico é que Fleet e Lee não tinham acesso a binóculos. Eles estavam guardados em um armário, mas a chave estava no bolso de um membro da tripulação que foi transferido para outro navio no último minuto e não o deixou. Os dois poderiam ter visto o iceberg mais cedo se tivessem os binóculos. Assim, o Titanic poderia ter saído do caminho. Os mergulhadores descobrem não apenas pertences dos passageiros ou da tripulação, mas também peças pertencentes ao próprio navio. O próximo item da lista é a Grande Escadaria. Algumas partes dessa estrutura icônica foram recuperadas do naufrágio. Acontece que essa escada se tornou um ponto de encontro entre os passageiros da 1ª classe. Se quisessem visitar os banhos turcos para um dia de spa ou jantar, eles se encontravam ali e iam juntos. Essa escada era um sinal de como algumas partes do Titanic eram luxuosas. Outro objeto milagrosamente salvo é a planta arquitetônica. Ela foi um dos artefatos mais caros vendidos em leilão e tem cerca de 10 metros de largura. O que mais? O logômetro também foi descoberto. Trata-se de um dispositivo usado para verificar a velocidade de navegação e a distância que a embarcação percorre. Os especialistas dizem que desde o início, ao meio-dia de 14 de abril, ele registrou 268 milhas náuticas. E tem mais! Também foi encontrado um pedaço gigante do casco, conhecido como o Grande Pedaço. Esse cara pesa 15 toneladas. As vigias maiores eram para as cabines e as menores para os banheiros. Essa peça foi encontrada em 1994, mas só em 1998 foi retirada com sucesso. Depois de todos esses anos debaixo d'água, ela estava repleta de vida marinha. Ainda assim, surpreendentemente, as vigias ainda tinham vidro. Vamos supor que você fosse um mergulhador e pudesse retirar apenas um desses objetos. Qual você escolheria?